Olá, no vídeo de hoje você vai aprender a criar uma lista suspensa com tamanho dinâmico. O que é isso? Essa lista suspensa é alimentada por essas células. Se eu apago substâncias da fonte dos dados, elas são automaticamente excluídas do menu sem deixar espaços em branco. Se eu adiciono substâncias aqui na base de dados, elas são automaticamente inseridas dentro do menu. Tudo isso é feito de uma forma muito simples e automatizada. Logo após a vinheta, a gente começa. Seguinte, existem diferentes formas de criar listas suspensas com tamanho dinâmico. Eu vou apresentar duas soluções para vocês. A primeira é um pouco manual, a segunda é completamente automatizada, tá bom? Nesse primeiro caso, nós temos um menu dentro dessa célula que é alimentado com essa base de dados. Se eu tentar adicionar uma nova substância aqui nessa base de dados, por exemplo, o ciclobutano, essa substância ela não vai ser adicionada automaticamente no menu, porque o que alimenta essa lista suspensa é um intervalo estático, seriam as células que vão de B9 até B18. Uma forma de contornar esse problema seria, em vez de adicionar a substância aqui no final, a gente adicionar ela em algum lugar aqui no meio da base de dados. Então, vou selecionar essa célula, pressionar o Shift no meu teclado, clico aqui na borda da célula e arrasto essa palavra para onde eu quiser. Eu vou colocar aqui na segunda posição. Quando eu olho para o menu, o ciclobutano agora aparece para a gente e ele não exclui o etileno glicol, ou seja, o Excel adicionou uma posição a mais dentro do menu. Fica fácil de visualizar isso aqui nas configurações da lista. O que era B9 a B18 ficou de B9 a B19. Resolve o problema, tudo bem, mas existe uma solução muito melhor para lidar com esse tipo de problema, que seria fornecer uma tabela alimentando o menu dos dados. Então, vou selecionar todas essas células aqui e pressionar Ctrl Alt T no meu teclado, deixo essa caixinha marcada para o Excel entender que a primeira linha da tabela é o cabeçalho, pressiono como OK, beleza. A gente tem a opção de renomear essa tabela, então basta clicar nessa caixinha de nome. O que era tabela 1, eu vou chamar de tabela underline substância. Agora, essa tabela aqui vai alimentar a lista suspensa. Então, eu venho em dados, validação de dados, e em vez de fornecer um intervalo estático, eu vou colocar aqui tabela underline substância. Quando eu dou um Enter, o Excel me dá um erro, ou seja, ele ainda não entendeu que esse nome faz alusão à tabela. E aí, para contornar esse problema, eu vou chamar a função indireto, colocar o nome da tabela entre aspas, e ela vai informar para a lista suspensa o seguinte: essa palavra aqui que está entre aspas é uma tabela do Excel. E aí você vai ser alimentado com as células que compõem essa tabela. Clico aqui em OK, quando eu vejo o menu está funcionando perfeito. Qual que é a vantagem de a gente trabalhar com tabela? Se eu adicionar, por exemplo, o ciclobutano aqui no final, ele já faz parte da tabela automaticamente. Eu não preciso necessariamente adicionar ele no meio da base de dados. Será que faz mesmo? Olha só, ciclobutano. Então, se eu colocar aqui ciclopentano, ele já entra na tabela também. E isso aqui é muita vantagem em comparação com a metodologia anterior. Uma outra vantagem aqui da tabela é a seguinte: se eu excluir dados dentro da base de dados original que alimenta o menu, por exemplo, eu vou deletar essas informações. Quando eu olho para o menu, essas informações aparecem agora em branco, né? E isso aqui continua compondo a tabela, mais uma célula em branco. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Eu poderia clicar com o botão direito, vir aqui em excluir linhas da tabela, isso atualizaria o nosso menu, mas não é interessante a gente trabalhar assim porque é uma solução um pouco amarrada. Então, para a gente lidar com esse problema, eu vou criar aqui uma coluna auxiliar, que eu vou chamar de dados filtrados, e aqui a gente vai chamar a função filtro do Excel. O que é que essa função faz? Ela filtra dados de um intervalo com base em um critério. Então, eu vou colocar aqui igual filtro. O primeiro argumento dela seria o intervalo que eu vou fornecer todas as substâncias que alimentam o menu, tá bom? O segundo argumento dela seria o critério de filtragem, ou seja, de todas essas aqui, eu quero as que são diferentes de vazio. Então, eu vou colocar o operador de diferente, vazio pode ser aspas, aspas, ou nesse caso poderia ser diferente de zero, tá? O terceiro argumento aqui é um argumento opcional, ele não nos interessa. Quando eu fecho e ponho para calcular, ela me traz aqui todas as substâncias que são diferentes de vazio. Se eu adicionar uma nova substância aqui, por exemplo, 2-propanol, né? 2-propanol, ela vai entrar aqui dentro da base de dados. E olha só o que a gente vai fazer. Em vez de alimentar essa lista suspensa com essa tabela, a gente vai alimentar com esse intervalo, que é um intervalo dinâmico. Como assim? Vou clicar aqui na lista, venho na validação de dados, em vez de chamar a tabela substância, eu vou simplesmente fornecer aqui
a célula onde a gente colocou a função filtro e colocar a cerquilha e colocar esse hashtag. Quando eu dou um Enter, o Excel vai entender certinho o recado, ele trouxe todas essas substâncias. Se eu, por exemplo, deletar o ciclobutano e o ciclopentano, isso foi deletado na nossa base de dados original e deletado também do menu suspenso. Então, aquela hashtag, ela serve para informar o Excel que não é apenas a célula D9, na realidade ele vai nos retornar todo o resultado da função filtro, que é um intervalo dinâmico, tá bom? Então, dessa forma, você consegue resolver esse problema de atualizar o menu sem deixar as células em branco. Essa era a ideia que eu tinha passar para vocês nesse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho também. Qualquer dúvida, fique à vontade para colocar aqui nos comentários. É isso, um abraço e até a próxima.